Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada aos mercados globais e ao Ibovespa, uma informação relacionada ao mercado imobiliário nos Estados Unidos, uma informação relacionada a Cielo, o seu ICVA de setembro, uma informação relacionada a Cyrela e ao mercado imobiliário brasileiro, e aqui uma informação relacionada ao IRB. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E se puder ser membro do canal, associado Mirai, R$14,99 por mês, você tem acesso a conteúdos exclusivos, você tem lives semanais exclusivas e também corretagem zero do BTG, caso você queira migrar para essa corretora. E prosseguindo aqui, o mercado hoje está sangrando. Por quê? Estamos vendo aqui o Ibovespa caindo quase 1,5%, o Ibovespa Futuro mais de 1%, a Bolsa Norte-Americana também está caindo, o Bitcoin está derretendo 4%, a gente está vendo aí commodities aqui, no geral, bastante voláteis. O petróleo hoje abriu com queda, agora está em alta. O café está em queda. Dentro aqui das ações de Ibovespa mais líquidas, temos Petrobras caindo, Vale caindo, o varejo aqui caindo bastante, IRB também sofrendo uma queda, VEG também caindo. E por que está havendo toda essa queda nos mercados? O Ibovespa hoje já abriu com essa queda por conta da forte inflação acima das projeções do mercado lá nos Estados Unidos, fazendo até com que o dólar subisse. E aqui, o CPI, que é a inflação ao consumidor nos Estados Unidos, ou seja, como se fosse o IPCA aqui para o Brasil, ele subiu 8,2% em setembro na base anual. Isso veio acima do esperado. E aí o que nós estamos tendo ali nos Estados Unidos? O CPI em setembro subiu 0,4%. A inflação então acumulou 8,2% nos últimos 12 meses. Isso veio acima do esperado, em que se esperava 8,1%. E isso só demonstra que a alta nos juros nos Estados Unidos tende a continuar crescendo, já que esse dado mostra a persistência da inflação nos Estados Unidos. Comparativamente, o que a gente tem em setembro aqui no Brasil? Um IPCA em queda de 0,29%. Então, ao passo que os Estados Unidos estão sofrendo, o Brasil está conseguindo ali pelo menos se manter resiliente na questão inflacionária, já que a alta dos juros brasileiros vieram numa velocidade muito grande. Em apenas um ano a gente saiu praticamente de 2, 3% para mais de 10% de Selic. E aí, os dados ainda são piores nos Estados Unidos, porque os pedidos de seguro-desemprego subiram para 228 mil na semana, também acima do esperado. O consenso do mercado seria de 225 mil, então 3 mil a mais aqui, causando ainda mais desespero no mercado. E não só nos Estados Unidos, vocês sabem como a Europa está sofrendo muito, principalmente a Alemanha, que bateu recorde de inflação e foi a 10% em setembro. Só em setembro na Alemanha teve um avanço de 1,9%. Isso aqui é muita coisa em apenas um mês, se você considerar que é a Europa. Inflação de 10%, sendo que o IPCA brasileiro aqui, 7%. Então, realmente a Alemanha está numa situação bastante complicada, assim como os Estados Unidos. Então, a gente sabe que isso significa retração econômica. Os bancos centrais desses países vão ter que continuar aumentando os seus juros e isso só significa cada vez mais retração do PIB. Mas a gente sabe que na Europa o problema não é somente de juros. A inflação lá está muito atrelada à questão energética e isso está muito ligado ao fornecimento de energia pela Rússia, que tem sido boicotado pelas questões geopolíticas que você já sabe. E aí, em relação ao mercado imobiliário dos Estados Unidos, nós estamos tendo ali no Tio Sam uma taxa de hipoteca que chega a 6,92%. Essa taxa de hipoteca é a mais alta em 20 anos. Aqui no Brasil, além da hipoteca, a gente também tem um instrumento chamado alienação fiduciária, que ocorre quando você vai no seu banco, faz o financiamento imobiliário e, ao contrário de ter uma hipoteca, que é uma garantia real, a gente tem uma outra garantia real, que é a alienação fiduciária, que autoriza o banco, caso você não pague a dívida, ele pegar esse imóvel e mandar para um leilão extrajudicial. A alienação fiduciária acaba sendo muito mais prática para o banco. Essa taxa aqui só se viu em 2002. Há um ano, a taxa de 30 anos estava na média de 3%, simplesmente mais do que dobrou. E a gente sabe que isso aqui está muito atrelado ao quê? A bolha imobiliária nos Estados Unidos. Como agora o risco ficou muito mais alto para as instituições financeiras concederem capital para fins imobiliários, elas precisaram aumentar as taxas de hipoteca. Porque você sabe, o juro é proporcional ao risco, aumentando-se o risco, justamente pelo fato de o mercado imobiliário nos Estados Unidos estar ali numa bolha. O que a gente tem? Um juro superior, inclusive dobrado, como a gente viu. E aqui no Brasil, em relação ao varejo, ele cresceu 0,3% em setembro
setembro, conforme o índice que é publicado pela Cielo periodicamente. E esse aqui é um crescimento real, descontado da inflação, tá? Porque se você desconsiderar a inflação, então seria um aumento de 13%. Então o varejo tem avançado aqui no país. Isso comparado com o ano passado. E isso decorre de algumas medidas governamentais, como por exemplo o Auxílio Brasil, mesmo com juros altos aqui no país, que tendem a fazer com que a economia desacelere. Caso esses auxílios sejam cessados, obviamente, com um juro de 3,75% que nós estamos vivenciando, o varejo vai ter uma desacelerada. Então cuidado ao se expor muito em varejo, porque esse é um momento atípico que pode não se sustentar para o ano que vem. Exceto, obviamente, se começarmos a experimentar um ciclo de baixa nos juros aqui no país. E sobre a Cyrela, eu trouxe aqui um vídeo no canal falando dos dados operacionais recordes da EZTEC, e a Cyrela também veio com uma prévia operacional forte e acima das expectativas do mercado. As vendas atingiram 5 bilhões de reais, sendo 32% superior ao mesmo período do ano passado. Então, com esses números fortes da Cyrela e também da EZTEC, isso só demonstra que o mercado imobiliário no Brasil ainda está resiliente, o próprio mercado está confiante em fechar um ano de 2022 com resiliência. A gente viu ali, por exemplo, que na região de Curitiba o mercado está aquecido. Então, isso só demonstra que as incorporadoras e construtoras podem ter um bom resultado ao longo desse ano. E como o mercado se antecipa aos resultados das empresas, o que a gente vê aqui, por exemplo, só com JHSF? No último ano, a ação subiu 22%. Ela chegou aqui num fundo de 4,78. Se você pegar todo esse movimento, é 59% de alta. Cyrela, então, chegou nesse fundo aqui de R$12, puxando-se aqui 66% de alta. Então o mercado já esperava essa recuperação. Por isso, o Brasil muito provavelmente não será afetado, ao menos imediatamente, pela bolha imobiliária nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, de fato, os preços dos imóveis se inflacionaram demais e a demanda acabou diminuindo, e agora estamos experimentando ali uma taxa de hipoteca recorde, algo que a gente não está vendo, por exemplo, aqui no Brasil, embora os juros do Brasil ainda estejam ali elevados. E finalizando aqui com o IRB, a Justiça deu 5 dias para o IRB se defender em uma ação civil pública que eu já trouxe aqui para vocês, que foi ajuizada visando a indenização dos prejuízos causados aos acionistas de IRB por conta daquela polêmica que você já conhece desde março de 2020. Então o fundamento básico dessa ação civil pública, que foi promovida ali pelo Instituto Brasileiro de Cidadania, é a queda forte nas ações causada por uma série de fraudes que foram praticadas pela diretoria da época do IRB. E aí a juíza ali do processo deu prazo para o IRB se manifestar e também determinou a publicação de um edital chamando os investidores que se sentiram lesados para que venham no processo através de um advogado e falem o seguinte: olha, eu me senti lesado, eu tinha ação lá da época, então eu quero ser ressarcido, porque esse movimento de preços não aconteceria caso o IRB não tivesse agido com má fé. E quando eu digo IRB, é a diretoria ali da empresa da época, tá? Não tô falando da atual e nem da gestão atual do IRB. E aí depois dessa publicação de edital, será um prazo de 20 dias úteis para quem quiser ali, quem for investidor, comprovar que é investidor, que se sentiu lesado e vir com advogado, tem 20 dias úteis para entrar na ACP, nessa ação civil pública. E aí você vai participar desse processo, podendo inclusive trazer suas alegações para que a justiça também considere as suas alegações de investidor. E como informado aqui pelo diretor jurídico do Instituto, você nem precisa esperar essa publicação de edital. O edital é uma formalidade que precisa ser cumprida pela lei, mas se você quiser, você já pode entrar ali no processo antes que isso aconteça, caso queira. Como opinião de advogado, esse aqui é um processo muito difícil. Por que ele é muito difícil? Primeiro ponto, de fato, houve fraude nos balanços do IRB. Isso aqui é inegável, isso aqui pode ser facilmente comprovado. Agora, o dever de indenizar os acionistas, isto sim é muito difícil do juiz deferir. Por quê? Porque quando você investe em ações, você já assume o risco da renda variável, que inclusive é o do seu dinheiro virar zero. Então, o fato de você sofrer uma desvalorização, ainda que por má fé, dos gestores da época desta empresa, é muito difícil do juiz falar assim. Então quer dizer que acabou o seu risco da renda variável e você deve ser indenizado. Claro, isso aqui foi uma situação extraordinária e é aí que reside alguma chance de ter vitória nessa ação. Mas eu acho bem difícil desse processo vingar, e se vingar vai levar alguns anos aí para que chegue ao momento em que o IRB será obrigado a pagar algum dinheiro, e pode ser que nesse meio tempo, e esperamos que isso aconteça, o IRB se recupere. Porque se ele tomar uma outra canetada nesse meio tempo e ainda não tiver se recuperado, vai ficar muito difícil a depender do valor da indenização que for gerado desse processo. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você pensa a respeito desse processo contra o IRB. E em relação a essa queda, você está aproveitando para fazer algum aporte? Conta aqui para mim, Damirai. Muito obrigado por ter ficado comigo
comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!